entre aspas, tem que saber, né? Eu acho que ele já deu aula sobre isso. Ontem. É isso, ontem, né? Deixa eu ver se tá. Não tá funcionando aqui, peraí. Deixa eu ver. Tá, tô vendo se tá gravando aqui a tela. Eu acho que tá funcionando sim, só tá com um pouco de lentidão pra mim, deixa eu ver. Tá funcionando sim. Tá, acho que tá funcionando. Então vamos lá. Bom, ele fala aqui na questão que tem uma girafa de 2 metros. De 2 metros não, com uma cabeça com 2 metros acima do coração. Isso. Acima do coração. E o coração 2 metros acima do solo. A pressão manométrica ou hidrostática do sangue na altura do coração é de 250 torr. Suponha que a girafa está de pé e que tem a densidade do sangue, e que a densidade do sangue seja de 1,6 vezes 10 a menos 3 kN por metro cúbico. Certo? Certinho. Agora ele pede para determinar a pressão arterial ou a pressão manométrica em Manômetro. torr no cérebro da girafa, né, na parte de cima, sabendo que a pressão deve ser suficiente para abastecer todo o cérebro com sangue. E depois ele fala qual que é a pressão nos pés. A pressão deve ser compensada por uma pele esticada que se comporta como uma meia elástica. Beleza. Se a girafa abaixar a cabeça bruscamente para beber água, sem afastar as pernas, qual seria o aumento de pressão arterial no cérebro? Então, vamos lá. É uma questão literalmente de termodinâmica, não, de pressão, né? Então, a gente Pressão. sempre tem que lembrar que a pressão ela vai variar com a altura. Então, quanto maior a altura, menor a pressão. Menor a pressão. E quanto menor a altura, maior a pressão. Então, tipo, por isso que a gente fala do pessoal que vai jogar futebol aí para países que são assim, um nível acima do nível do mar muito alto, então tem problema de respiração, porque a pressão, Tipo Bolívia. ela é isso, ela é um pouco menor. Então, tem trabalho maior para o corpo, no caso, para poder bombear sangue e para respirar e tudo mais. Além da questão do ar rarefeito, né? Tá, então a gente tem que pensar assim, é importante que a gente saiba que a pressão do fluido ela vai variar entre 2 pontos, né? Então a gente vai ter o ponto 1 e o ponto 2, no caso da girafa, e aí a gente tem que sempre levar em consideração como que está sendo essa girafa. Vou desenhar, não é uma girafa, mas é um diagrama mais ou menos de corpo livre. Eu vou meio que isso aqui vai ser a cabeça da girafa. A gente tem que vou tentar desenhar uma coisa, não é a girafa, mas é alguma coisa que dá a lembrar os pontos que ele falou. O coração, ele está a 2 metros de altura do chão. Vou desenhar aqui como se fosse o chão, né? Então aqui tem 2 metros, e aí tem aqui a parte da cabeça também, mais ou menos 2 metros. Então a gente tem 2 pontos. Esse vai ser o ponto 1, esse o ponto 2, ponto 1. Ponto 1 é a cabeça, né? E ponto 2 é aquele que está perto do coração. Pode ser, a gente pode dizer desse jeito, pode ser o inverso. A questão do ponto é indiferente. O mais importante que você tem que levar em consideração é como você vai analisar.
Tá, Eu acho que como mais próximo do solo, aí é um achismo meu, como estou mais próximo do solo vai ser o coração, então aqui vai ser o ponto 1 e aqui vai ser o ponto 2. Aí é uma maneira que eu acho mais fácil, porque a gente está considerando ponto 2. A gente está considerando isso aqui como um y, no caso, como o nosso xy lá, lembram de xy? X, sim. isso vai ser y, então y para cima. Quanto mais eu aumento, maior fica. Então, o meu ponto 1 é sempre o ponto menor do que o ponto 2. Basicamente, posso dizer assim. Tá. Mas isso é só o jeito que a gente escreve, tá? Aí a gente tem que lembrar, eu também tenho que voltar a lembrar como funcionam as equações, mas eu acho que, lembrando mais ou menos que é P2, que é a pressão no ponto 2, deixa eu tentar desenhar melhor. P2 vai ser igual a pressão no ponto 1 mais a gravidade vezes a densidade, né? Rho vezes G vezes H, que é a altura. Rho GH. Sabendo que o H é a altura, H vai ser dado por Y2 menos Y1. Isso aqui é a altura em relação a Y, tá? Esse é o H de altura. E o G é a gravidade, que é 9,81. O Rho é a densidade do sangue, que ele já falou pra gente que a densidade do sangue tá 1,6 vezes 10 a menos 10 a 3, na verdade, não é menos, 10 a 3, é 1,06, é isso, né? Deixa eu É, ver, cadê? Vezes 10 a 3, tá? Vezes 10 a 3. Certo? Isso aqui é quilograma metro cúbico. Quilograma metro cúbico. Isso mesmo, é bom pôr as unidades. Isso aqui é metros por segundo quadrado. Isso aqui é metro, vai dar ser dado em metro as unidades. É bom pôr essas unidades que depois vamos simplificar e vai ficar mais fácil. Tá? Deixa eu falar alguma coisa da pressão. Deixa eu ver aqui, tal. Girafa altura 2, tal. Tá, então tá. Beleza, ele dá uma coisa importante. A pressão manométrica ou hidrostática do sangue na altura do coração é de 250 torr. Então, a gente tem que a pressão na altura do coração, né, HC eu vou colocar, é igual a 250 torr, né? 250 torr. Esse é um ponto importante para ele levar em consideração também. Para a letra a gente vai ter a mesma equação que eu coloquei ali, né? P2, para ficar mais fácil. P2 é igual a P1 mais Rho vezes GH. Que isso aqui é a mesma coisa, a gente ter a pressão no cérebro, vou botar C, vai ser igual a pressão no coração, CO, mais o Rho do sangue, né? Isso aqui vai ser a densidade do sangue, vezes a gravidade, vezes G da gravidade, vezes a relação de altura entre YC menos YCO, né, do coração, YC do cérebro e YCO do coração. Então, essa relação. E aí a gente tem que pesquisar quanto que vale um torr na questão de relação com Pascal, que é a unidade que a gente mais usa, né? Pascal é a relação de pressão que praticamente todo mundo usa. Atualmente é convencional, vamos dizer. Então tem que pesquisar na internet. Deixa eu pesquisar aqui. Vai até usar o computador para a gente pesquisar aqui. vou tentar. Um torr, na verdade, é um torr é igual a... Ah, já apareceu ali. Um torr é Pascal a não sei quanto. Cadê? Aqui. Um torr é Pascal a não sei quanto. Pronto. A gente vem nesse site. Até que esse sitezinho é legal. Esse convert underline 133,3? Isso é 133,32 Pascal, vamos dizer assim.
Então, a gente tem que fazer essa conversão. Um Thor. Aqui aí um cara que Thor. redonda, né? Deixa só em 3. Isso, um Thor é igual. Tô até fazendo aí. Um Thor, tá vendo, né? Um Thor é igual a 3,3 Pascal, certo? Certinho. Então, eu vou só fazer uma coisa aqui para ficar um pouquinho mais separado. Peraí. No tablet é bom que dá para fazer isso. Agora, pessoalmente, lá não dá para fazer essas coisas, não, hein? Cortar e arrastar, não. Tá. Deixa eu permitir a Laura. Isso. E a lua que acaba de chegar também. Isso. Eu posso fazer também live para vocês no live ou monitoria, como vocês preferirem. Posso fazer também no fim de semana, tá? No, Pode ser. no fim de Pode semana, ser. se vocês quiserem. A gente aí combina para arrumar uma hora. Aí a gente faz essas lives nesse horário que fica melhor para vocês. É. No domingo ou no sábado, porque assim a ideia é a gente ajudar vocês cada vez mais, sabe? Vocês poderem resolver ou saberem resolver a prova ou fazerem a lista e treinarem em cima da lista, porque a prova vai ser a lista, ele já falou, né? Então, se você faz a lista, você entende o básico da lista, você consegue resolver. Tá, agora vamos voltar para continuar resolvendo aqui. Basicamente, a gente já tem tudo, né? Agora a gente quer saber a pressão no cérebro do animal, no caso da girafa. Então, a gente tem já alguns pontos que ele já deu, os valores que a gente já anotou aqui do lado. A gente já tem essa relação de pressão, que a gente acabou de fazer, né? P2 é igual a P1 mais ρGH. É só substituir os valores agora. Então, P2 vai ser igual. 2 metros, né? P2 vai ser igual. Oi? Tá, não dá. P2 é a cabeça do animal. Então, P2 vai ser igual a. 2 metros? Ainda não. 2 metros é a Não, altura. não, não. Aí, estava A errado. gente está usando essa equação. A gente vai resolver por essa equação aqui. Então, para a gente Sim, A tá gente tem que certo. substituir os valores nessa equação. Então, deixa eu só aceitar mais alguém que chegou aqui. Ou já aceitou? Ué, sumiu? Tá bom. Deixa eu ver. Tá aparecendo sim? Tá, beleza. Tá, ok. Então, a gente já tem basicamente todos os valores. Agora é só substituir. A gente tem que o nosso PC, esse aqui é um O, né? Que é na cabeça, é no coração, é 250 Thor, né? Aí vem mais o Rho do sangue, que é 1,06 vezes 10 elevado a 3 quilograma por metro cúbico, vezes agora a multiplicação pela gravidade, que é 9,81 metros por segundo quadrado, vezes agora a diferença entre as alturas. Qual que é a altura do cérebro? 2 metros. 2 Então, 2 metros metros. por 2 metros. Agora vem. Menos 2 metros do coração. Em relação ao chão. É, Só que como a gente está querendo na cabeça, isso não é 2 metros. Isso é zero. A gente quer nessa altura. A gente não quer na... Como é que eu posso dizer? A gente não quer... A gente quer a pressão na altura da cabeça. Então, a altura da cabeça ela é zero. Porque em relação ao coração é do 0 a 2. é 0 a 2. Tá Então, bom. a gente está olhando essa relação aqui. Então, essa relação aqui, a gente vai ter o ponto de 0, que é na cabeça, onde a gente quer, e o ponto de 2, que é no coração, que é a distância entre a cabeça e o coração, entendeu? Que é o nosso H, no caso.
Então, não é 2 metros, é 0 menos 2. Certo? E aí a gente multiplica agora o nosso fator de conversão, que é 1 torr. 1 torr equivale a quantos megapascal? A quantos pascal? 1 torr vale a 133, né, que está anotado aqui, 133 PA, que é pascal. 133 PA. Então, a variação da altura é de 0 até 2. Então, o ponto inicial é 2 metros e o ponto final é 0, porque a gente está considerando a altura de baixo para cima, né? Então, de cima para baixo, no caso. De baixo para cima, perdão, de baixo para cima, como eu desenho aqui. A gente está considerando 2 subindo para cá e 0 a altura aonde está a cabeça, a altura que a gente quer. Então, de 2 para 0 metros. Certo? Certinho. E agora é só fazer a multiplicação, fazer a soma. Vamos ver o que vai dar aqui. Então, P2, que é a pressão, vou até botar PC, que é do cérebro, é de 250 torr. Isso aqui, deixa eu tentar fazer um pouquinho melhor esse torr aqui. Torr, deixa eu diminuir essa ponta desse negócio para ver se ficou melhor. Torr mais. Agora eu vou fazer a multiplicação. Cadê a calculadora? 1,06 vezes 10 elevado a 3, vezes 9,31, vezes, vem 2 menos 2, né? Vezes menos 2, vezes, dividido por 133,3. Tá, vamos ver se tá certo. Tem que dar... Vamos ver se vai dar o valor que tá ali no solucionário. No solucionário, não, no resultado final, Caraca, esqueci o nome do negócio. Na lista, né? Pô, aqui, ó. O valor que tem que dar é para a cabeça esse valor. Então a gente tem que chegar a 94 aí, 94 torr. Certo? Então vamos ver como é que tá aqui. Deixa eu ver, cadê? Aqui. Deixa eu apagar isso aqui para ficar um pouquinho melhor. É 250. Aqui tem um menos, 250 torr. Então, 250 menos 156, que é a pressão que a gente acabou de... que a gente quer encontrar na cabeça da girafa. Então, vamos fazer a conta. 250 menos... deu 93,98. Aí aqui é torr, né, no caso. Torr. Como a gente pode arredondar para ficar só com uma casa decimal, ou melhor, sem casa decimal, isso aqui é igual a 94 torr, certo? Essa é a letra A. Eu posso repetir se vocês quiserem, se vocês não entenderem. Não entenderam? Sim. Tá. Eu acabei de comer, eu tô meio lento ainda, então eu tô bem devagar. Acabei de almoçar, então tá um pouco lento. Tá um pouco lento o negócio, mas tem que ir. Fica tranquilo. Nossa, é sério, depois que come dá um sono, mas tranquilo, tá indo. E a gente fica com calma, né? Sim, não, mas vai dar certo. Só preciso que vocês conseguiram entender. Vocês querem que eu repita? Pode Deixa eu ver. repetir. Tá. Quem que chegou depois? Eu acho que foi a Laura. A Laura chegou depois. Tá, vou refazer. Vou repetir de passo a passo com calma, ainda mais vai ficar gravado o vídeo, mas eu vou fazer de novo. Laura.
Ah, é Luara, mas Laura eu também atendo. Ah, é verdade, Luara. Nossa, desculpa. Bruno, ela fica brava, né? Quando fala Não de fico Laura. nada. Não, eu já atendo como Laura, como Luana. Eu já entendo que sou eu. Não, desculpa, é que eu realmente eu tô meio lento, mas é Luara, é verdade, é verdade. Eu li Laura, só li rápido, perdão. Tá, vamos lá. A gente está resolvendo a questão 1 da lista que a gente resolveu, né? Podemos colocar que já está certo isso daqui. A letra A, pelo menos, a gente resolveu, tá? Então, a questão, ela te dá alguns pontos que, logo no começo, antes de te perguntar, ela te dá a altura da girafa, quer dizer, a cabeça em relação ao coração e o coração em relação ao chão. Ambos são de 2 metros. E te dá a pressão hidrostática, ou pressão manométrica, do sangue na altura do coração, que é aqui que está o valor que a gente usou para fazer o cálculo para achar a pressão na cabeça da girafa. Então, ele te dá que a pressão dela, que a pressão, não, desculpa, que a densidade do sangue também é de 1,6 vezes 10 a menos, vezes 10 a 3, não é menos, é a 3 quilogramas por metro, isso que é o valor de pressão, metro cúbico no caso, né? E ele te pede que letra A para você achar a pressão manométrica na cabeça, no cérebro. Depois ele te pede nos pés e depois ele te pede se a girafa abaixar rapidamente a cabeça para beber água. Qual que é a variação de pressão aí, o que acontece com a girafa se ela não afastar as pernas ali e tal. Então, para calcular a pressão na cabeça, a gente faz esta relação. Deixa eu passar um verdezinho aqui em cima. A gente faz essa relação aqui. Nossa, achei que ia fazer uma coisa mais legal esse verde, não fez não. Tá, vou pegar esse verde aqui, mais fácil. Ó. Tá. Essa relação, que é o quê? A pressão no ponto 2, então era P2, que no nosso caso foi a cabeça, é igual a P1 mais ρ, que é a densidade do sangue, vezes G vezes H. O H é a variação da altura, que está dada por isso aqui. Então, é a variação entre o ponto que a gente quer, que a gente está analisando em relação ao ponto inicial. Então, no caso, era a cabeça, a gente colocou como 0, né, o H2, e o ponto inicial como 2 metros, que é o coração. Então, a distância da cabeça até o coração é de 2 metros. E a gravidade, a gente tem os valores também, tá? Teve os valores. Simplesmente é só usar essa relação da pressão em relação à pressão inicial, em relação. A pressão final é igual à relação entre a pressão inicial mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura, que é isso que a gente fez aqui. Só substituímos os valores, né? Fizemos essa relação também que tem verde, que dá os valores que a gente precisa, substituímos os valores aqui, né? A pressão no coração, 250 torr, a densidade do sangue é de 1,6, como eu comentei, a gravidade 8,81, a variação é da altura, né? 0 menos 2. Isso daqui é importante, que é o fator de conversão, de converter Tó para Pascal. Então, um torr equivale a 133,3 pascais, tá? Então, isso aqui é o fator de conversão. A gente faz isso aqui, né? Porque a gente quer calcular tudo em relação ao torr. Faz esse fator de correção aqui em cima, nessa parte da equação, que está tudo grifado em verde. Só substituímos os valores calculando. A gente vai ter que 250 torr menos 150 torr, aqui faltou o torr, tá? Tem que estar na mesma unidade. Se não tiver na mesma unidade, não tem sentido como cálculo, não posso calcular. Isso aqui é 156,2 torr. Então, a gente tem que isso daqui, a pressão na cabeça vai ser, ou no cérebro, vai ser de 93,98 torr, arredondando para fator que ele pediu, né? Para fator de casa decimal igual a inicial da pergunta, a gente tem 94 torr.
que é a resposta da letra A. Que é a resposta da letra A. Tá. Tá? Agora vamos calcular para a letra B, que é no pé. E para a letra C também. Certo? Certinho. Eu tô desmaiando de sono, meu Deus. Fala sério. Tô muito cansado, cara. Eu tô muito cansado. Essa Todo semana mundo agora tá. achou que todo mundo está assim, né? É final de semestre, né? Mas tudo bem, E vamos embora que falta pouco, galera. A está prova assim. de vocês é semana que vem, né? Duas provas, física, genética, cara, estou ficando já doido, né? Você só tem duas provas. Eu tenho um pouquinho de nada, assim, de umas 5 provas, eu acho. Não, mas o mesmo dia do seminário de física, tem a gente seminário de FAO 3, tem a prova de genética e tem a prova de física. Meu Deus. Vai dar certo, vai dar certo. Ao final tudo É, dá certo. sim, sim, sim. Agora a gente vai calcular para o pé. A gente vai usar a mesma coisa, tá? A mesma coisa, literalmente, para o pé. Porque a gente tem que a pressão 2 é igual a pressão 1 mais a ρGH, mesma coisa que a gente fez antes. Só que vai ser diferente agora, que a gente vai usar só, não vai, entre aspas, a gente vai usar a mesma coisa, só que a gente vai usar a relação do pé. Então a gente vai usar o pé que vai estar no chão. Então o pé no chão vale 4 metros em relação à cabeça. Essa é a diferença entre um e o outro. Então, a cabeça em relação ao coração era 2 metros, então o pé em relação à cabeça vai ser 4 metros, que vai somar 2 mais 2, que é a relação que ele deu da Tem girafa. em conta o nível da altura da cabeça, né? Isso, porque Ah, a gente está levando em consideração a cabeça. Então, a gente tem 2 pontos aqui, não é uma girafa, são pontos, né? Aqui é o coração, aqui é o pé e aqui é a cabeça. Coração, CO, CA. Então, aqui é 2 metros. Eu tenho prova terça-feira que vem de circuitos, para vocês entenderem. circuitos, né? Circuitos. E depois tem resistência dos materiais, tem mais um monte, mas tudo vai dar certo. Então, o nosso H agora vai ser. A gente vai usar as mesmas informações de antes que a gente já tinha, né? Que o coração, a pressão no coração vai ser igual a 250 torr. Já vou até colocar o fator de conversão aqui. 1 torr é igual a 133,3. 1 torr, tá certo. 1 torr é 1,333 Pascal. A gravidade é 9,81. O nosso H agora vai ser igual a o Y final, que é do pé, Y do pé, menos o Y da cabeça. Desculpa, da cabeça não, do coração. Do coração. Certo? E a Certinho. gente tem o Rho do sangue, que é o Rho. Cara, tá difícil fazer um Rho bonito hoje, tá? Rho é 1,06. Nossa, estou acabado. APA vezes 10, faltou vezes 10, a 3 metros cúbicos. Ok. Agora, é só substituir os valores na mesma equação que a gente fez antes, que a gente vai saber os valores exatos dessa pressão no pé. Então, aqui vai ser pressão no pé é igual a pressão no coração mais Rho é 1, não, na verdade, eu já vou pôr os valores para não para ir mais direto. 250 torr mais 1,06 vezes 10
A terceira, quilo por metro cúbico, quilômetro cúbico, vezes 9,81, vezes a altura, que é de 4 metros, que é do pé em relação à cabeça, menos 2 metros entre a cabeça e o coração, que é a altura do coração em relação à cabeça, né? E agora é só fazer as contas, multiplicando, claro, por 1 sobre 1,333 Pascal, para poder deixar no fator de conversão certo. Então, a pressão é igual a PE, que é igual a 250 mais 150 torr, no caso. Mais, deixa eu ver, mais mesmo, mais. 1,06 vezes 10 a terceira, vezes 9,81, vezes 2, 200, nada, 20, pera aí, dividido por 133,3, dá 156,1, 156, meu Deus, 156,1. É só somar isso que é torr, no caso. Ai, meu Deus. Torr, aqui. Vocês viram a nossa ponte de macarrão? A minha ponte de macarrão, ela aguentou 2 quilos. Só 2? Só 2 quilos, cara. Mano, eu queria participar, mas eu nem sabia que podia gente da fora, de outros cursos, participar, né? Não, pô, podia. Sim, já será o próximo ano que vem. Acho que posso É, ganhar. participa. Eu tenho uma ideia para fazer. Participa. O jeito mais, a melhor geometria para ganhar na ponte é a geometria em arco ou do que a gente fez. Só que tem que saber fazer muito bem a questão do macarrão, porque ele resseca, o macarrão resseca com a temperatura, então tem que cuidar com isso aí. Eu subi. Cara, para fazer isso não dá para, tipo, ter um lugar que tem ar-condicionado? Não sei. Pode ser, né? O ar piora. A gente fez no laboratório da física e o ar piorou, quebrou tudo. Ah, tá. Entendi. A estratégia é tentar, se eles deixarem passar resina, passar cola, eles não deixam, mas se deixarem, é passar cola em todos os macarrão, aí o macarrão vai absorver a cola, vai ficar resistente, não vai ficar, entre Não, mas aspas, não tem quebradinho. aí não tem sentido, né? Porque se é tipo assim, se você joga nele cola com farinha, ele vai ficar muito forte, muito duro. Então não dá. Sim. Isso é verdade. Mas eles não deixaram fazer, mas tudo bem. A gente não ganhou, a gente ficou, sei lá, a gente pelo menos não ficou zerado. Teve um que o balde quebrou só com o balde. Ah, tá. Não, eu Mas vi, tá eu ótimo. vi o vídeo, né? Foi muito legal. Foi muito legal. Foi legal, acho bem interessante. O nosso não quebrou, o nosso caiu. Essas coisas que a gente aprendeu em mecânica anteriormente, lá de torque, de força, essas coisas assim, É, a gente teve que calcular tudo, a força, o torque que ocasiona, essas coisas tudo aí. Aí deu pra ver o torque, as coisas que aconteceu. E no vídeo não, lá mas mostra que eu postei no dá meu para Insta, participar não o pode. próxima vez e você pode ganhar, né? Sim, a próxima vez que eu participar eu vou ganhar. Eu já sei aonde tá o problema. Eu vi também o Tá. problema, né? Aham. Daí tá. Basicamente é isso. A nossa solução. Vai ficar assim, ficou bom. Mas ganhou o quê? Um cara de física ou não? Não, foi da civil. Hum, Mas o pessoal que ganha dinheiro? Tá, ganharam uma noite de pizza. Ah, achei que era uma coisa, sabe? Dinheiro mesmo. Achei que, não, pelo menos Não. coisa. Achei que ia falar, tipo, ai, ganhou conhecimento. Não, eles falaram, ganharam, você vai ganhar conhecimento e tal. A gente ganha conhecimento, ok, mas
Aí depois eles falaram que o primeiro colocado ganhou uma. Comer pizza, sabe? Poder ir comer pizza em uma pizzaria, sei lá, ganhou pizza, refrigerante, algo assim. É bom, é bom. A Lua Sim. pede sempre dinheiro, mano. Oi? Desculpa. Não, Eu não não, ouvi, perdão. Fala de novo. não, fica tranquilo. Não, beleza. E o que você falou, Luara? Não, brincando com Lua. Ah, tá. Bom, a resposta é isso, tá? A resposta da letra B é essa. Bem fácil, não? É fácil. Não acharam? Bom, não fácil, mas dá para entender. Quer que eu fale de novo? Fala, Lua. Falo, com calma. Não, eu Tá. entendi. Mas eu acho Você que isso entendeu? às vezes é porque, assim, vendo de primeira, parece muito complexo, mas aí vai fazendo, parece que fica mais fácil mesmo. Sim. É que assim, eu vou explicar para vocês uma coisa. Essa, eu falei pro Marlon ontem, todos os dias. A parte mais fácil que tem é essa, entre ondas e fluidos. E fluido. Fluidos é mais fácil. Ondas é difícil. Ondas é muito difícil. Eu acho muito difícil. Por causa das equações de onda. Em hidrostática, na parte de fluidos, é só isso que vocês vão usar, só essa equação. Sempre tem que lembrar dessa relação, que a pressão em um ponto depende do outro ponto, aí vai levar em consideração a sua altura e a sua densidade do material. Se é água, se é sangue, se é ar, então tem esses pontos que vocês têm que prestar atenção. Mas de resto, é uma equação sempre parecida com essa, sabe? P é igual a P1 mais ρGH. Pode ser que venha uma equação de Bernoulli que não é difícil, mas parece ser difícil, mas não é. As equações de Bernoulli não é difíceis também. Então, a única coisa que vocês têm que lembrar é o que eu preciso e aonde está o que eu preciso. Eu preciso da altura, não, eu preciso da pressão a uma altura X. Então, como que eu vou encontrar? Eu tenho uma pressão inicial. Qual que é a minha pressão inicial? P1. A minha pressão final vai ser P2, que é a que eu estou calculando. Então, P1 sempre vai ser uma soma com uma densidade do material vezes a gravidade e a diferença de altura. Esse H é a diferença de altura, tá? Não é a altura em si, mas é uma diferença. A gente chama de delta H, que pode ser, ou delta X, ou delta Y. Isso tudo significa uma variação da altura, tá? Esses Tá. deltas aqui. Que aí a variação é o quê? É o final menos o inicial. Pronto, final menos inicial. Para esse tipo de questão é bem mais fácil pensar assim. Agora vamos para a parte da letra. Deixa eu ver qual que era a letra. A letra C, né? C. Tá. Eu vou mandar depois essa lista para vocês. A letra C ele pede o que mesmo? Deixa eu só ver. Ele pede a diferença, né? Da pressão na cabeça e a pressão no pé, não é isso? Qual que é a. Tá, assim. Qual que era a. Deixa eu ler de novo, com calma. Se a girafa baixar a cabeça bruscamente para beber água, sem afastar as pernas, qual seria o aumento de pressão arterial no cérebro? Esse aumento provocaria a morte da girafa? Claro, não, esse aumento provocaria, ou provavelmente causaria a morte da girafa. Vamos ver por quê, né? Vamos ver se iria acontecer de verdade. Neste caso, é bem mais simples ainda. Por que eu falo que é mais simples? Porque você já tem a pressão, na cabeça, vou chamar de C, e você já tem a pressão. Deixa eu fazer melhor aqui para vocês entenderem. Tá, a gente já tem o PC, que é na cabeça, que é de 94 torr, 94 torr. E Muito a gente fácil. tem a pressão também no pé,
que é de 406,1. 406,01. Mas pode ser só 406. Vamos deixar 406 que é melhor para fazer conta. Torque. Então, ele pede, se a girafa baixar bruscamente, qual é a pressão na cabeça da girafa? Ué, é só um delta P de pressão, né? Um delta P, uma variação da pressão. Então, não importa a velocidade, delta P vai ser igual a 406 menos 94. Simples. Delta P é igual a pressão na cabeça, no pé, na verdade, no pé, que é a pressão 2, menos a pressão C na cabeça. Por que a pressão 2? Porque ele está falando que a girafa está abaixando. Então, a girafa está no ponto 1 é a cabeça e o ponto 2 vai ser o pé. Então, ela está se deslocando da cabeça até o pé, né? Até o solo, no caso. Então, isso daqui seria o nosso P2, isso daqui seria o nosso P1. Então, delta P é igual a P1 menos P2. Então, delta P vai ser igual a 400 menos 94, dá 312, eu acho, né? 312. Torn. Fazem a conta para ver se tá certo. Sim, vou fazer. Menos 94. Isso mesmo, 312 torn. Essa é a resposta da letra A, letra B, letra C. Entendeu? Porque eu falei que é mais fácil. Olha aí, já acabamos a letra A, letra B, letra C. Tá. Conseguiu entender essa parte aí agora? Entendi, foi mais fácil essa. Sim, é só uma variação. Então, tipo, delta P é igual a P1 menos P2. Que P2 é o pé e P1, quer dizer, P2 menos P1. Eu sempre falo ao contrário. É sempre a última menos a primeira. E aí a gente já tem a resposta. Vamos ver se está certo lá no gabarito. O gabarito para baixo. Vamos ver. Gabarito. Tá, aqui. Sim. Ele colocou em... Não, tá certo. Ele colocou em... multiplicando por 10 a 2, mas é por causa disso, né? Se você tem 406, isso aqui é a mesma coisa de 4,06 vezes 10 a 2. Mesma coisa. Uhum. 312 é a mesma coisa também. Isso é a mesma coisa disso. Certo? Certinho. Então, é isso. Mas basicamente para essa questão é isso. Agora vamos ver a próxima questão. Conseguiu entender? Certo, Luara? Sim. Essa seria realmente mais fácil. Mas vai ficar mais fácil quando eu fizer mais vezes a questão para decorar ela, o passo a passo. Isso é verdade. Quanto você mais faz, mais você aprende. Ou mais você decora. É isso mesmo. Um teorema muito bom esse daí. Tá, agora vamos ver com qual profundidade, com uma profundidade, na verdade, com qual, né? O meu sono não me ajuda às vezes. Vamos ver aqui. Com uma profundidade... Ainda tô meio com sono, hein? Vocês podem estar... Como é que eu posso falar? Tá lendo também aí, tá falando aí o que vocês acham também aí. Profundidade de 2,1 km. Tenta pensar um pouco nela antes da gente começar a resolver. O lugar mais profundo dos oceanos. Sentou tomar boas, sentiu os picos, chegaram a força milhões. Tá, vocês pensam aí. Esse é 100% de pressão hidrostática, né?
E P, cadê minha fórmula? A fórmula sempre vai ser a mesma, hein? Ele É, quer saber qual que é a pressão. Ele quer saber qual que é a pressão que o mergulhador lá, o Donald Walsh, Donald Walsh, ou Picard, chegaram nas fossas marinas. Então vamos lá, vamos pensar um pouco. Ele te dá. A gente sempre vai usar a mesma relação, tá? A gente sempre vai usar isso aqui, pode fazer aqui, mas eu não vou resolver, eu quero que vocês resolvam. Só vou deixar a equação aqui. A2, a equação é isso aqui. P é a igual profundidade, a Rho vezes G vezes H. Essa daqui é a equação que vocês vão usar. peraí. Outra coisa que vocês têm que pesquisar, ou que eu já vou pôr também aqui, que um ATM equivale a quanto? Isso é importante saber. Um ATM vale a quanto? Deixa eu pesquisar aqui também. Acho que deve ter aqui. É nesse aqui que Acho tem que é já. 760 de 760, ó. Não, pera, pra quê? Um ATM em relação a quilopascal, ou um pascal, né? Um ATM. Tem. 101, 101, Não, era 100. Ele mandou arredondar pra 100 da última vez. 100, certo? Sim. Mas acho que dá 100. Aí eu não lembro, mas se for para arredondar para 100. Não, Pascal é que assim, em Pascal ou quilopascal, quando a gente fala quilo, é porque você está multiplicando 100. Eu vou pôr quilo que é mais fácil, né? Em Pascal, eu já pesquisei aqui, tá? Um ATM em Pascal é 101, vírgula não. Isso daqui em Pascal. Direto. Agora, em PA. Deixa eu só fazer o PAzinho aqui. Ai, não dá pra subir mais? Sobe aí, ô. Tá travando aqui, ó, a tela. Em PA. Agora, um ATM em quilopascal, que a gente sempre... Isso aqui tá transformando para quilo, tá? Ué, minha internet caiu? Não, foi a minha que Tá. caiu. Tá bom. Ai, Beleza. Tranquilo. Aí, como a Luara falou, a gente pode pegar, como é quilo, a gente pode pegar, então, só para facilitar, não é recomendado, mas facilitando, a gente pode dizer que isso é 100 quilopascal. Tá? 100 quilopascal. Só para facilitar as contas. Aproveita que o professor falou que deixa, então tá fácil, 100 quilopascal. Aí agora é só você pegar e fazer as multiplicações, é o mesmo processo que eu tinha falado antes, né? P é igual a densidade, ele te deu a densidade? Qual que era a densidade da água? Acho que ele não deu, né? aí, não. Deu sim, 1024. Que sono, 1024 vezes 9,81 vezes a altura. Ele deu a altura? Acho que não deu a altura também, não. Deixa eu ver aqui. Profundidade, sua altura. 10,9. 10,9 quilômetros. 10,9 quilômetros. Então é só a gente converter, deixar do jeito que tá em quilo ali mesmo. Pronto. Agora tem que fazer a conversão ali que eu coloquei, né? Que sempre que você forem fazer isso aqui, sempre é bom vocês fazerem esse tipo de coisa, sabe? Converter tudo, deixar tudo mais próximo com as unidades e tal. Que nem eu falei pro Marlon, se ele não cobra, não tá tão rígido cobrando unidade, beleza. Mas se fosse na física ou na engenharia, eles iam cobrar isso aí. Aqui é quilograma metro cúbico. Aqui vai ser vezes 9,8 metro por segundo quadrado. Isso aqui é para ser um segundo quadrado, tá? Tá bem feio o negócio. S quadrado aí. Ficou melhorzinho. Aí vezes 10,9 vezes 10. Quilo é 3 metros. Quilômetros. Vezes. Aí a conversão. A gente tem que 1 ATM, que é o que tá ali em cima, sobre
100 kilopascal ou 100 mil pascal. Vou botar 100 mil pascal para achar tudo da mesma unidade, vamos dizer assim, tudo em unidade de não unidade de quilo, mas sim em unidade de cent, né? Pascal, beleza? Então agora a gente vai fazer o quê? A gente vai simplificar o que dá para simplificar, multiplicar o que dá para multiplicar, e é isso. Basicamente isto. Então, a pressão aonde eles estavam vai ser igual a tudo isso aqui multiplicado e somado. 1,24 vezes 9,81 vezes 10 vezes 10 ao cubo, dividido, tudo isso dividido por 100. Isso dá aproximadamente quanto? Conseguiu calcular? Calcular aí já? Nossa, dá bastante, hein? Dá muito. Não sei se ficou mal. Acho que foi mal. Não, tá certo, pior, não, tá certo. É que naquela região das Fossas Marinas lá, a pressão lá é bizarramente grande, ainda mais a profundidade que os caras foram, né? Vou refazer para ver se deu certo. Ó, eu vou colocar o que eu cheguei aqui, tá? Eu arredondei tudo meio que pra cima aqui, ficou isso aqui. 194,95 atm. Ou pressão é igual a 1,09 vezes 10 a terceira atm, tá? Certo? Faz a multiplicação para ver se tá certo. 1, 2, 3. Tá certo, é. Vamos ver a resposta. Coloquei essa. Nossa, bem rapidinho, já fizemos duas já. É. Tá. Então aqui tá certo aí, ó. Eu arredondei, eu fiz uma casa a mais, né? Um número a mais, vamos dizer, que é 1,8, o meu foi 1,09. Tá dentro do esperado. É. Redondeado, né? Isso. Eu arredondei pra cima as casas, então tá certo. Viu que fácil? Só foi um quê? Bem pouco conta também. Certo? Certinho. Essa foi só substituir, basicamente. Basicamente Isso, isso. essa foi só substituir. Essa daqui é só substituir e além de substituir, também tem a questão de conversão, só saber o número da. Quanto que vale um ATM. Só isso. E aí acabamos. Agora a gente vai para a questão 3. Questão 3. Deixa eu ver. A questão 3. Cara, vamos lá. Vou fazer só mais essa questão com vocês e depois a gente faz na próxima semana. Eu vou deixar vocês treinarem o resto. Aí vocês fazem, por favor, a 4, a 5 e a 6. 4, 5 e 6. Aí semana que vem a gente faz também 4, 5 e 6 juntos com. Quer dizer, semana que vem. Semana que vem é a prova de vocês. A gente faz antes, né, da prova de vocês. A gente faz domingo, tá? Pode ser? Pode. O monitoria domingo?
Não, e vocês tentam, eu vou fazer só a 3 com vocês. Também, se eu fizer Tá, todas as questões, entendi. vocês não vão treinar, né? Poxa, Pode aí ser, não tem graça. pode ser. Aí a ideia é, eu vou fazer essas com vocês, aí domingo, esse domingo agora, a prova de vocês vai ser quando? Sexta? Sexta. Sexta, dia 6. Tá. Beleza, então a gente consegue fazer monitoria no domingo e monitoria na quinta também. A quinta, a gente revisa todas as questões que vocês tiverem dúvida. Então, até quinta fazem tudo, até antes, podem mandar lá no grupo também as dúvidas de vocês que a gente resolve. E aí, domingo agora, a gente vai resolver a 4, domingo agora, a 4, a 5 e a 6, e talvez também a 7. Vamos ver como é que vai se andando. A 7, aí fica 8, 9, 10, 11, 12. 12 para outra quinta ou antes. Então, eu acho bom vocês treinarem e olharem quais são as mais difíceis para resolver até a próxima monitoria, seja domingo ou seja quinta, porque eu já vi, tem equação. Isso aqui é ondas, isso aqui já não é mais fluidos. Olha a equação da onda aqui. É um pouquinho chato essas equações, eu acho. Então é bom vocês treinarem e depois me passarem. Essa questão aqui também. Então vocês treinem. E a gente conversa pelo WhatsApp, pelo grupo lá, ou vocês falam comigo antes pra gente fazer no domingo. Eu mando o que eu resolver para vocês. Sabe por que eu acho essa questão de ondas chatas? Por causa dessa equação aqui, ó. A seno de kx mais ou menos ômega t. Eu acho isso muito chato. Eu acho chato. Mas a gente vai fazer todas elas e vai dar certo. Então, vamos terminar essa 3 aqui. E aí a gente faz esse acordo, beleza? Vocês treinam no fim de semana para resolver as outras. E no outro fim de semana a gente faz de novo com calma. No domingo a gente faz com calma essas questões, tá bom? Tá bom, tá Na bom. questão 4, as outras as demais. Eu vou. Tá, vamos lá. Vamos para 3 aqui, que a 3 é bem interessante, vai. Alguns membros da tripulação de um submarino avariado tentaram escapar 100 metros abaixo da superfície. Que força deve ser aplicada a uma escotilha de emergência de 1,2 metros por 0,6 metros, um retângulo no caso, para abrir para fora nessa profundidade? Suponha que a densidade da água é 1024 e que a pressão do ar no interior do submarino é 1 atm. Então, vamos lá. Essa questão é uma questão bem legal, que envolve conceito de força e conceito de pressão, e pressão e força tem uma relaçãozinha ali que depois eu vou mostrar para vocês, acho que vocês já viram também. Então, a força, eu já vou meio que começar, né? Então, ele deu alguns valores, a gente tem que rodar da água é 1024 kg por metros cúbicos. A gente tem que a profundidade, nosso H é igual a 100 metros. A gente tem que a gravidade também, tem que levar em consideração, é 0,81. A gente sabe que P vai ser igual a ρgh, certo? E a relação de força é que força é igual a pressão vezes a área. Tá? Essa é a relação que a gente tem que saber. Certo? Certinho. Certo. Agora acabou a questão. Por que acabou a questão? Você tem ρgh. Lembrando, ele te deu já basicamente tudo. P vai ser igual a pressão do oceano que está sendo exercida na escotilha vai ser igual ao quê? A 1024, que é a densidade da água, vezes 9,81, vezes altura. Então, a altura que a gente vai levar em consideração é a profundidade. Então, esse H aqui vai ser o H da profundidade em relação à
superfície da água, que é 100 metros. Então, a gente tem vezes 100. Então, a pressão é igual a 1024 vezes 9,81 vezes 100, que é a altura. Que isso nos dá aproximadamente, deixa eu ver se eu não fiz nada errado, Vou pegar aqui minha calculadora. 10, vai 20 dar quanto? por 9, 10, Eu tô 24. pensando se tem como fazer de outra forma. Eu acho que a gente vai chegar na resposta, mas eu tô pensando se não existe outra maneira. Tá. 10, 24. 24. Nossa, mas deu muito. 9. Peraí, não falha, não falha ainda. 81. Não, tranquilo, tranquilo. Eu vou escrever outra equação do lado, só para a gente fazer de outra maneira também. Que eu tava olhando para a equação aqui, tem uma relação. Dá Eu posso muito, relacionar dá essa muito. com essa. Tá? Eu Quanto posso deu? fazer essa relação. Quanto deu para você? Calma aí, eu tô fazendo outra relação, rapidão. Eu posso relacionar a força com a pressão. Eu sei que a pressão é ρGH, então eu vou substituir aqui, só para a gente fazer também. Então é ρGH vezes área. Que isso daqui é a mesma coisa que a força. A gente quer a força, né? Isso aqui é a mesma coisa de 0,24 vezes 9,81 vezes 100 vezes a área. A área é um retângulo. O retângulo é o quê? Base vezes altura. Então, 0,2. A área de um retângulo é a base vezes a altura. Então, tá aí. Beleza. Agora a gente tem que a força. Eu vou fazer desse jeito e a gente. Ó, a minha pressão eu achei isso aqui: 950 374 400. Essa é a pressão que eu achei. Não sei se você chegou a isso também. Peraí. Não, deu também alto, mas deu. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Tô refazendo aqui. Pera aí, é 1024. Eu fiz conta errada. Na minha cabeça eu tinha. Ah, não coloquei a vírgula no 81, no 9,81. Tá Ah, certo. tá. O meu deu 1.004 Tá e certo de você. Isso, 1.004, 544. 544. É, isso deu. É, isso daqui mesmo. Eu que coloquei coisa errada aqui, perdão. Ah, Eu não pus o ponto no 900 ali, aí ficou 981, multiplicou por tudo desse valor bizarro aí. Tá, é, então a gente tem isso, né? Então a gente tem duas maneiras de fazer isso. A gente tem agora a força, vai ser igual a pressão, que é 1004, né? 1 milhão e 4, 5, não tem vírgula aqui. 544, é isso, né? Vezes a área, que é 1,2 vezes 0,6, que a força é igual. Agora, é só multiplicar esses valores por isso aí. Por 1,2 vezes 0,6. A força que a gente conseguiu foi 723 271,688. Nossa, fraquinho, né? Newtons. Ou F é igual a 7,2 vezes 10 a 5 newtons. Só passei a casa decimal para frente aí, para ficar na unidade que. Com uma casa depois da vírgula, seguindo o que ele pede ali, que ele sempre pede isso, né? A menor casa unidade. A menor casa para as unidades, né? Então tá aí. Agora, desse jeito que eu fiz, também sai o mesmo valor. Se você fizer as contas, tem que dar o mesmo valor. 1024 vezes
9,81. Deu o mesmo valor, dá 7,2. Dá 7,2. 7,2. É isso, 7,2. 3,2, então é isso daqui. Não vou nem fazer mais isso aqui. É Newton, 7,2 Newton. Aqui a vírgula tá aqui, tá? Certo? Certinho. Tá 7,2. certo, tá certo, tá certo. Tô vendo se tá certo aqui. É isso. Ou, na verdade, isso aqui é só para ficar igual tá aqui na minha resposta, que eu copiei errado. 7,1 Newton ou 7,2 vezes 10 a 5. 1, 2, 3, 4. 5, tá certo. 5 Newton. Aqui também tá errado. É isso mesmo, né? Chegaram a esse valor? Cheguei. Deixa eu só escrever direito. Eu tô escrevendo toda hora. Estou escrevendo toda hora errado. Certo? Luara, chegou a resposta também? Conseguiu calcular? Entender? Lua. Sim, cheguei nesse sim. Beleza. Ótimo. Viu que fácil que é? Não é difícil. Essa relação que eu fiz aqui, só para vocês entenderem rapidão, eu fiz uma relação que foi o quê? A relação da força é igual a pressão por área, pressão vezes a área, que é isso aqui. Deixa eu apagar aqui e escrever aqui, isso aqui, que é isso aqui. Mas a gente sabe que a pressão também é isso. Então, como a força é igual a pressão vezes a área, eu posso simplesmente relacionar a força é igual a ρ, G, H vezes A. Por causa dessa relação aqui, que esse ρ, quer dizer, que essa pressão é isso daqui, entendeu? Certo? Não sei se eu entendi, não. Tá. Vou fazer aqui embaixo com calma. Mas a gente tem que... A força, ela é dada por pressão vezes a área. E a Uhum. gente tem que a pressão é igual a ρ, G, H. Certo? Sim. Então, por a gente ter essa relação entre a pressão e a força, ela relaciona a pressão por uma área, e a gente sabe que a pressão é igual a ρGH, eu posso simplesmente substituir a pressão que está nessa aqui por essa de cá. Então, F fica igual, substituindo esse P daqui nesse daqui, Com hoje. ρGH vezes a área. Uhum. Entendeu? Sim. Entendi. Aí só substitui os valores agora, já que você já tem a pressão, quer dizer, você já tem a densidade, a gravidade, a altura e também a área, né? Que ele vai te dar, no caso da questão. É só fazer a substituição, você já vai achar a força, que ela sempre vai ser em Newton. Pode ser kilonewton ou kilonewton ou Newton. Então, no caso, sempre vai ser Newton. E a pressão sempre vai ser, ou vai ser PA, a pressão sempre vai ser dada em Pascal ou Megapascal, sempre vai ser relacionada a esse PA aqui de Pascal, tá? E a força sempre a Newton. É isso, acabou. Basicamente. Certo? Conseguiram entender É. a monitoria de hoje? Sim. Acho que Eu sim. consegui. Acho que do mais fácil foi esta, né? A outra estava muito difícil, mano. Sim, sim. Mas é isso, galerinha. Então a gente se vê na próxima semana, ou melhor, no próximo domingo, né?
para a gente Sim. continuar. Tá. Por Beleza. favor, tentem fazer as outras, ou tentem entender essas que a gente fez. Deixa eu Vou ver qual que é a tentar. 4. Ó, a gente já fez a 3, a gente já fez a 2, vou até marcar aqui. A gente já fez E a 1? a, a 1. Tá com Então, sono, boa, né? né? Agora a 4. A 4 ele fala de uma mola de constante elástica, uma liga rígida. Tá. Nem me fala de viga. Nem me fala de viga, Renato. Nem me fala de viga. Tem que fazer lista para amanhã. Então é isso. Eu acho que por hoje é só. A gente se fala domingo. Domingo tentem resolver. Domingo à tarde, assim, por volta das 8 da manhã. Vai acordar o pessoal 8 da manhã, tá louco? Não, né? Por volta do mesmo horário de hoje, 3 horas, tá bom? A gente começa 3 horas, a gente vai resolvendo aí. Tá. Essa 4 é legal. Essa 4 é a mesma coisa. Deixa eu tentar ver se vocês conseguem pensar para uma coisa real que acontece na nossa vida. A pressão sobre ar. Força é igual a pressão sobre ar, sim, mas não é isso que quer dizer. Isso aqui, vocês não têm carro, vocês não vão levar, eu acho, né? Vocês não levam um carro como é que é o nome? No borracheiro, etc. Isso é o mesmo princípio de um macaco hidráulico. É a mesma coisa de um macaco hidráulico que você levar um carro ou você quebrou um pneu, você quer trocar o pneu, é a mesma coisa. O carro pesa muito, porém você consegue com um macaco pequeno, né, erguer o carro. Então é o mesmo princípio, tá? E é assim que funciona os macacos hidráulicos, no caso. Tá bom? Essa é legal para vocês. Uhum. Tá. E aí, a 5 ela começa a falar agora sobre equação de Bernoulli, no caso, equação da densidade. É legal também, dá pra gente fazer muito bom. No final todas são legais. Até a 7 dá pra vocês fazerem seguindo esse passo a passo que a gente fez. É. 500. É isso, então. Eu acho que a 6 também. A 6 é questão de densidade da água doce com água salgada e etc. Então é interessante também. Então é isso, pessoal. Um abraço, bom final de dia para vocês. A gente se vê domingo. Tentem fazer algumas aí, as que vocês mais tiverem dúvida, vocês me avisem que eu vou resolver para vocês, junto com vocês, tá bom? Beleza. Obrigado, Bruno. Obrigado. Por nada, Obrigada. qualquer coisa, qualquer dúvida, avisa os colegas também. Podem mandar no grupo lá, ou eu ou a Renata resolve. A maioria das vezes eu estou resolvendo, mas a Renata resolve às vezes e ela me passa e eu resolvo para vocês. Mas não esqueçam, manda no grupo. O grupo é muito importante por isso, que aí a gente sabe onde vocês estão, sabe, com mais dificuldade, etc. Tá bom? Tá bom. Bruno, posso te perguntar Oi, uma coisa? pode. Referente ao fluido biológico, que eu tinha uma dúvida, porque ontem eu falei com o professor, né, para fazer tipo o experimento da sangue, tipo coração, o que a gente fez agora com a girafa, Com a lembra? girafa. Aham. Isso, mas tentando fazer o experimento, isso assim, ele falou que não dá porque não tem manômetro, né? Porque de um lado você precisa um manômetro para que ele chegue e você poder ter a pressão de um lado, porque você não pode ter tipo duas geringas, não pode ter a pressão de outro lado. Você logra entender o que eu estou Sim, falando? sim, sim, sim. Então, é assim, eu estava falando com ele e porque eu queria usar tipo a fórmula de pressão hidrostática e ele falou, cara, mas você tem que lembrar que a sangue é constante, né? Então, pressão hidrostática não tinha que ser nessa
nessa do movimento da sangue, porque é constante. Ele falou isso. Então aí fiquei já com muita dúvida sobre isso. Tá, pensa, eu acho que seria, se eu fosse você, eu pegaria um macaco hidráulico. Macaco hidráulico? É, você tá falando de fluido biológico, só que Sim, fluido biológico, é que ele falou, é constante, o sangue é constante. Então não pensa no sangue, pensa em erguer alguma coisa, como eu falei do macaco hidráulico, você aplica uma certa força, essa certa força distribui numa área e essa área gera uma pressão aumentando ou diminuindo, no caso do macaco, ele aumenta e ele vai levantando aquele pistãozinho do macaco, sabe? Entendeu? E é a equação da hidrostática que a gente usou agora. a que a gente usou, né? É, eu vou pesquisar aqui, eu te mando também algum experimento que relaciona isso Tá. para te ajudar. É que sangue que a gente falei, para fazer o sangue, você teria que fazer o que ele falou, realmente, teria que ter um manômetro para medir e tal. Sim, porque ele até falou, cara, se eu tinha mais tempo e a apresentação fosse mais longe, eu te ajudaria, né? Porque eu gosto muito do experimento, ele falou isso pra gente. E, Uhum. mas foi assim, ele falou, mas agora não dá tempo, então procura, não sei, fazer outra coisa para fazer a apresentação. Ou um vídeo, não sei. É difícil. É Pode difícil. ser um vídeo também. Ideia que é difícil. Não, difícil você achar experimento dependendo do tempo, sabe? O É, tempo é muito curto e você tem que fazer as coisas, tipo, bem feitas, vai. E como o tempo é bem curto, às vezes você acaba não fazendo. Mas eu vou te mandar um vídeo aqui de um macaco hidráulico. sim, Não sei se você vai querer fazer ele, mas pode ser uma alternativa. Vou te mandar. Cadê você, Kevin? Deixa eu achar você aqui. Eu já mando. Tem bastante pessoas que falam comigo. tá bom. E parece que tem, não tem não. É porque tem muito grupo. Aí o pessoal nos grupos fica falando comigo. É, Olha, ó, isso aí que eu te mandei é como se fosse um elevador, sabe? Um macaco hidráulico, um elevador, uma coisa assim. Então é basicamente esse vídeo que eu te mandei. Dá uma olhada aí. vou revisar e então eu te falo, né? Isso, aí depois tem mais na internet, tem mais outras coisas na internet também. Tem elevador hidráulico. Esse dá para fazer, dá para você explicar a distribuição da força, a questão de você, de um lado, você ter uma área maior e você está aplicando uma força menor numa área maior, e aí você está aumentando uma coisa que é mais pesada em si, vamos dizer assim. É mais ou menos isso que é a explicação. Tá Eu bom. vou. Você consegue pegar pesos da academia da Unida e fazer, sabe? Se eles deixarem você pegar, eu vou te mandar aqui. Elevador hidráulico, tá? O nome. Meu monitor a minha coisa desligou o tablet. Elevador hidráulico. Olha esse daí que eu te mandei. É interessante, claro. Se você tiver mais tempo, você faz uma coisa mais elaborada, mas como não tem muito tempo, uma mangueira e algumas seringas você consegue fazer, entendeu? Tá, tá bom. Eu não sei se você está no mesmo grupo da Luara, mas. Oh, não, Tá, não. então. Luara tá no outro grupo, diferente. Não, tudo bem. Qualquer dúvida que tiver ou tiver precisar de alguma coisa, me avise que eu tento ver vídeo que ajuda a fazer esses experimentos que sejam práticos e rápidos, porque às vezes você pode ter uma ideia muito boa, porém vai levar muito tempo e esse tempo não ajuda, entendeu? Esse é o problema, que leva mais tempo, né? Isso mesmo. Mas é isso, pessoal. Eu vou ir. Qualquer coisa, manda mensagem no grupo. Um abraço para vocês. Abraço. Dúvidas, é só mandar. Pode ser no privado também, se quiser. Se não quiser mandar no grupo, não é problema. Tá A bom. gente vai conversando, a gente vai resolvendo. Aí domingo, 3 horas, a gente volta, a gente faz mais essas 4, 5 questões. E aí na terça a gente continua fazendo até terminar essa lista, beleza? Beleza. Obrigado, Bruno. Por Obrigada. nada, eu vou subir o vídeo daqui a pouco, tá? Também vou Tá bom. depois disponibilizar esse vídeo para vocês assistirem com calma. Tchau, Lua. Tchau, Tchau. Luara. Tchau, Kevin. Um abraço. Até Bruno. mais.